Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, chegamos para mais uma edição do nosso programa de raciocínio lógico. Aqui estou, professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho à prova concursos até você, legal? Que alegria e satisfação ter sua companhia e hoje chegamos para a nossa terceira aula sobre corpos redondos. Se você não assistiu, convido você a assistir as duas aulas anteriores, onde nós falamos sobre cilindro, cone e hoje viemos aqui fechar com a ideia da esfera, legal? A esfera, eu tenho que falar para você que é a que tem as fórmulas mais simples, é a que tem a menor quantidade de elementos, mas a dedução não é uma coisa tão trivial, então por isso vou chamar a sua atenção sim, legal? Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal toda semana, um conteúdo de qualidade aqui para você sobre matemática, matemática financeira, raciocínio lógico ou estatística, e, inclusive, se você tem alguma sugestão de programa, deixa aí no comentário, porque pode ser que o seu programa seja o próximo programa aqui, viu? Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre a ideia da esfera. Bom, a esfera, ela é um corpo perfeitamente simétrico que tem todos os pontos que estão a uma distância menor ou igual ao raio a partir de um ponto específico chamado de centro ou de origem. Vamos mostrar aqui para você? Olha só. Então, quando você olha para uma esfera, você tem um ponto chamado de origem ou de centro dessa esfera e todos os pontos que estão interiores ou no máximo a uma distância r, que é justamente o raio da esfera, é conhecido como o corpo da esfera. Legal? Todas as vezes que você corta uma esfera, que você faz uma secção ou o chamado corte, basicamente você vai ter um círculo ali, ó. Esse círculo, ele tem um raio menor do que o raio da esfera. Quando você corta a esfera exatamente no meio, aí você tem o chamado corte, ou o nosso corte acaba tendo o comprimento máximo, que é justamente o raio da esfera. Legal? Bom, ao cortar a esfera, repare que essa esfera pode estar, esse corte pode estar a uma distância d do centro da esfera, temos o raio R da esfera e o raio R minúsculo é o raio da secção. Toda secção da esfera gera um círculo e esses elementos se relacionam de que maneira? Distância ao quadrado e mais o Rzinho, que é o raio da secção ao quadrado, igual ao raio da esfera ao quadrado. Então, cortou a esfera, a secção, o corte é um círculo. Esse círculo, basicamente, tem raio menor do que o raio da esfera. Se você cortar contendo a origem, vai dar o chamado hemisfério, que nada mais é do que uma semiesfera. Perfeito? Bom, apesar de ter só o raio, eu quero que você entenda que é possível calcular o volume e a área de uma esfera também, e é o que eu vou te mostrar agora. Olha só, quando você vai fazer o volume da esfera, existem algumas boas ideias para você calcular e entender o volume. Eu deixei aqui um link, foi da onde eu tirei exatamente essa imagem, para você entender a dedução do volume da esfera. A ideia da dedução do volume da esfera é obter o sólido chamado de anticlepsidra. A anticlepsidra é uma coisa maravilhosa, eu falo sempre para os meus alunos do presencial. Eu já expliquei isso dezenas e dezenas de vezes e todas as vezes que eu explico eu acho maravilhoso. Que a ideia é a seguinte, olha só, o volume da esfera basicamente vai ser assim, ó, o volume da esfera é exatamente igual ao volume do cilindro tirando esses dois cones. Então, essa região aqui, ó, que fica entre o cilindro e os dois cones, olha só que coisa maravilhosa, ó. Essa região que fica entre o cilindro e os dois cones, ela é carinhosamente chamada de anticlepsidra. E o volume dessa região aqui é exatamente igual ao volume da esfera. E como que se deduziu isso? Como que encontrou isso? Foi a partir do chamado princípio de Cavalieri. Quando você corta a anticlepsidra e corta a esfera, a área que tem essa circunferência aqui é exatamente igual à área desta coroa circular aqui. Ou seja, o empilhamento de áreas iguais dá volumes iguais. Se você acessar esse link aqui, é gratuito, não tem que fazer cadastro nenhum, você vai ver isso em movimento. E a ideia é, se eu estou empilhando figuras de mesma área, o empilhamento de figuras de mesma área fornece o mesmo volume. Essa é a ideia. Então,
o volume da esfera vai ser justamente o volume do cilindro menos duas vezes o volume do cone. Mas não é um cilindro qualquer. É um cilindro conhecido como equilátero, onde a altura é igual a duas vezes o raio. Então, ó, a altura aqui do nosso cilindro é justamente duas vezes o raio. Então, se você fizer o cálculo, basicamente, você vai chegar aí ao volume da esfera, perfeito? Então, a ideia é do volume do cilindro, π vezes r ao quadrado h, menos duas vezes o volume do cone, que é π vezes r ao quadrado e a altura é r, dividido por 3. Legal? Então, basicamente, só lembrando aqui, ó, que a altura, né, do cilindro é duas vezes o raio. Legal? Então vai ficar assim, ó, 2πr ao cubo menos 2 terços de πr ao cubo. Perfeito? Só que 2 é a mesma coisa que 6 terços. Então vai ficar 6πr ao cubo sobre 3 menos 2πr ao cubo sobre 3. E 2 e 6 menos 2 vai dar exatamente 4πr ao cubo sobre 3. Esse é o volume da esfera, volume da anticlepsidra, o empilhamento de figuras de mesma área. Acesse esse link aí para você ver o movimento da figura, mostrando que cada pedacinho eu vou empilhando para poder chegar no volume da esfera. Falei para você, a esfera, ela de fato tem as fórmulas mais simples, mas a dedução não é tão ridícula assim, legal? Vamos falar agora da área, vamos lá. Área da superfície esférica. Essa aqui também é bem interessante. A ideia é a seguinte, já que eu tenho o volume na mão, qual é a ideia? A área da figura esférica, da superfície esférica, a área da superfície esférica, é como se fosse aquela área exatamente da bolinha de sabão. Seria quanto de papel eu gasto, qual é a área de uma bola de sabão. Qual foi o plano dos caras? Foi maravilhoso também. Como eu já sei o volume dessa esfera, então eu posso dizer o seguinte, olha, a área da superfície esférica, eu posso dizer que é o volume da esfera, que eu já tenho, menos o volume de infinitas pirâmides que poderiam ser colocadas ali dentro. Só que qual que é a ideia? Como essas pirâmides seria o conteúdo interior, o que sobraria seria só o que envolve a esfera. Mas não é qualquer pirâmide, é uma pirâmide que tem a altura igual ao raio e a área da base seria basicamente a área da toda a superfície esférica. Então, seria basicamente isso. A área da superfície esférica é o volume da esfera menos o volume das infinitas pirâmides. Então, seria assim, ó, 4 terços de πr ao cubo menos. Volume da pirâmide seria 1 terço da área da base vezes a primeira altura, mais 1 terço da área da base vezes a altura. E assim seria para todas as piramidezinhas ali, até chegar na última, 1 terço da área da base vezes a altura, só que as alturas, é o que eu estou te dizendo, é exatamente R, perfeito? Então aqui está, ó, seria tudo R, aqui seria R, aqui seria R e assim sucessivamente, perfeito? Todo seria R. Ao fazer essa continha, você chegaria que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado, legal? Então essa aqui também é uma boa ideia. Veja, pensando em decorar as fórmulas é bem fácil. 4 terços de πr ao cubo é o volume. Mexendo ali daria 4πr ao quadrado na área e seriam essas fórmulas para a superfície e para o volume da esfera. Legal? Só que lembre-se, é mais um conjunto de fórmulas que você está lembrando. Já falamos do cilindro, falamos do cone e agora vamos fechando com a esfera. Legal? Vamos fazer o seguinte. Vamos agora aplicar essas fórmulas em algumas questões? Vamos lá. Quero convidar você, então, vem comigo. Olha só, primeira questão já vai aparecer aí na tela. Vejamos, olha só. Duas bolas de praia têm um formato esférico. A maior delas tem diâmetro medindo 4x e a menor delas tem diâmetro medindo x. Então a maior, vou colocar aqui D maiúsculo, diâmetro 4x. Lembre-se que o raio é a metade, então o raio é 2x. Vou até colocar o R maiúsculo aqui, legal?
Aqui está. E já a menor delas tem um diâmetro medindo x, então o raio é metade x sobre 2. Legal? Pergunta, qual é a razão, lembrando que razão é divisão, do volume da bola maior pelo volume da bola menor? Então vamos lá. Divisão. Volume da bola maior. 4/3 de π vezes o raio, que é 2x ao cubo. Dividido por 4/3 de π vezes o raio da menor, que é x sobre 2 ao cubo. Perfeito? Como é divisão, 4/3 dividido por 4/3 dá 1. E π dividido por π dá 1 também. Ficou para nós fazermos agora 2x ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8x ao cubo. E x ao cubo sobre 2, 2 ao cubo é 8 também. Vamos lembrar como é que faz agora? Ó, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. É assim que dividimos frações. X ao cubo dividido por x ao cubo podemos simplificar. E 8 vezes 8 dá 64. Então, a divisão da maior pela menor dá 64 aí. Perfeito? Na semana que vem, nós vamos voltar com um último programa sobre corpos redondos, misturando os conteúdos, porque sim, existem questões que nós estudamos cilindro, cone e esfera, e elas são misturadas aqui, então vale fazer aqui uma oficina e vamos resolver algumas questões misturando os corpos redondos estudados até aqui, legal? Mas esse é uma conversa para a gente ter semana que vem, beleza? Deixa a sugestão, deixa o comentário, se inscreve no canal, semana que vem nós voltamos. Uma ótima e abençoada semana a todos, fique com Deus, um bom estudo, tchau, tchau!